Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Carolina Casati, eu sou doutoranda do Programa de Mudança Social e Participação Política na IASH-USP e também membra do GEPOM da IASH-USP. E hoje eu tô aqui para falar com você um pouco sobre escrevivência, história oral, fabulação crítica e possibilidades da gente se entender e se interpretar por meio da narrativa. Bom, a pesquisa que eu desenvolvo atualmente no doutorado é acerca de histórias de vidas de mulheres brasileiras negras casadas com italianos ou que já tiveram algum relacionamento com italiano e moram na Itália, ou passaram algum tempo na Itália. Isso me interessa porque desde sempre eu faço pesquisa de história de vida com mulheres. Eu quero sempre saber como é que a gente atribui significados à nossa existência por meio da palavra. E fazer história oral, então, é uma possibilidade de entender como é que essas narrativas se constituem e também entender como é que a gente se constitui narrativamente, né? E para além disso, eu comecei a me interessar ainda mais por textos produzidos por mulheres pretas, por filósofas pretas, né? Por feministas pretas e feministas decoloniais. E por isso, como eu sempre gostei de ler também, né? De ler literatura, eu acabei me deparando com o conceito de escrevivência da maravilhosa, né, da Dona Conceição Evaristo. Escrevivência, de acordo com a Dona Conceição, é essa possibilidade que as mulheres têm, né, ou essa técnica, esse modo de mulheres pretas se escreverem e se narrarem, no qual, a partir de contar as suas experiências ou contar as experiências de outras, né, a gente ficcionaliza nossas experiências e como tá levando em consideração não só o individual, né? Essa é uma prática que só pode acontecer porque leva em conta o coletivo. Trata-se então de também um ato político. Nós fomos silenciadas por muito tempo e trazer à tona toda essa vivência do que é ser uma mulher preta também é poder se narrar, mas também é poder ter a sua voz, né, finalmente ouvida. É sobre isso que a gente vai falar então, né, quando a gente pensa em escrevivência. Algumas autoras, como a professora Lívia Natália, vai falar pra gente, né, que escrevivência se diferencia tanto da escrita de si, quanto da autoficção, quanto da escrita em diário, porque esses gêneros, digamos assim, de produção de texto, não levam em consideração as especificidades mesmas de se tratar de um grupo que é marginalizado, desumanizado, né, de se tratar da especificidade de ser uma mulher negra se narrando e, como eu disse, ao se narrar os outros, né? Ao escreviver a sua história, né, a gente acaba escrevivendo a história dos outros e acaba politizando essas experiências. Por que eu tô falando de tudo isso em relação à história oral? Porque fazendo história oral com mulheres pretas, ficou cada vez mais evidente para mim que escrevivência pode ser também uma categoria de análise. Quer dizer, eu posso enxergar exemplos de narrativas de história oral como exemplos de escrevivência. Se eu pensar especificamente no meu trabalho, quer dizer, trabalho que é feito com uma entrevistadora negra, com mulheres negras, né, que se identificam como negras, de uma certa maneira, ao rememorarem suas histórias, ao construírem suas histórias a partir do meu estímulo, a partir do meu gatilho, vamos dizer assim, né, e eu ao passar esse texto oral para o texto escrito, estou escrevivendo tudo aquilo que constitui não só essas experiências individuais, mas também constitui a minha experiência, né? A gente fala de muitas experiências que são muito parecidas, ainda que elas tenham idades diferentes da minha, ainda que elas tenham nascido em lugares diferentes que eu, morado em lugares diferentes. Então a ideia daqui é pensar que, a depender da entrevista que você vai fazer, uma boa possibilidade de análise é pensar em escrevivência. A Saidiya Hartman vai dizer pra gente, em Perder a Mãe, que uma das grandes heranças, digamos assim, talvez a maior herança maldita da escravidão, seja o fato que a gente não consegue reparar as milhões de vidas que foram perdidas, né? A gente não consegue ter o nome daquelas pessoas, saber quais eram os sonhos, quais eram as aspirações, né? A gente só tem números, quando tem alguns números. E ela vai dizer, a literatura, a história oral, a conversa, a oralidade,
a partir do momento que se depara com alguns poucos dados, ela pode fazer o que ela chama de fabulação crítica, pode preencher as lacunas da história por meio de outras narrativas que são aí sim criadas, né, que são literárias. Então eu penso que a escrevivência, ela também pode trabalhar nesse sentido, né? A gente pode pensar que fazer história oral, dependendo de quais são os nossos colaboradores, né? No meu caso, quais são as minhas colaboradoras, é pensar em fazer quase uma escrevivência crítica. Quer dizer, a partir de alguns dados, né, alguns elementos históricos, a gente consegue ir preenchendo lacunas e consegue ir fabulando outras histórias. A gente consegue escreviver essas experiências. Eu espero que você tenha gostado, que a gente se encontre em outros momentos e muito obrigada. Até mais!